Aquela velha sabe sobre nós. Ela é sempre uma ameaça. Então deixa calar a boca para sempre. Vamos receber com aplausos a campeã de avó sênior mais bonita, tia Guihua e professora Liu Yu. Pelo dueto deles. Se a vida pudesse recomeçar, eu seria capaz de ser como ela. Destemido do tempo. Vasto oceano. Reiniciar. Reiniciando a vida de busca por sonhos. A voz sênior mais bonita. Canal de recrutamento. Está agora aberto. Pai, olha. Eu comprei isso especialmente para você. Veja se você gosta. Tudo bem. Eu renasci. Voltei há 3 meses atrás. Onde estão os pratos? Você só dá arroz, sem pratos. Como vou comer? Você não faz nada o dia todo. Você nem consegue refogar direito. Ando logo. Querida, esta noite aquele fraco tem que sair para um evento de negócios. Estou indo te encontrar. Mãe, por que você sempre cozinha os mesmos poucos pratos? Você não pode tentar algo diferente. Mãe. Mãe. Esta minha camisa, porque ainda não está passada. Olhe, está toda amassada. Tenho que me encontrar com um cliente esta noite. Você não faz nada o dia todo em casa. Como você não consegue fazer isso? E você nem consegue fazer isso bem. Eu não faço nada. Quem te criou para ser tão grande? Eu não faço nada. Vocês todos estariam comendo apenas ar todos os dias. Eu não faço nada. Esta família seria o que é hoje. O que há com você tão cedo de manhã? Você comeu pólvora. Tente jogar outro. Sua mãe não perdeu a cabeça, perdeu. O que você está fazendo? Você está se rebelando. O que? Você ainda quer sentar à mesa? Mãe. Seu lugar é lá. Por que não posso sentar? Todos esses anos, eu me esforcei por todos vocês. Tudo bem se eu não conseguir o seu verdadeiro afeto, mas no final, eu até acabei morrendo miseravelmente na rua. Veja, ela enlouqueceu, não enlouqueceu? Basta. Se você não me deixar sentar à mesa, então ninguém vai comer esta refeição. Essa velha enlouqueceu, não foi? Você está se rebelando. 3 dias sem uma surra e você vai derrubar o telhado, não vai? Hoje terei que lidar com você como se deve. Vou-te espancar até a morte, ou não me chamo Gão. Pai. Mãe, olha como você irritou o pai. Se você tem algo a dizer, não pode dizer de forma educada? Diga isso de forma agradável. Vocês dois, pai e filho, são cegos e tolos. Ouvindo a calúnia desta mulher, quando você já falou bem comigo. Len Yufei é o ser humano, e eu não nasci de pai e mãe. Você acha que está certa agora? A mãe de Yufei morreu jovem. Você pode. Basta, não me irrite com essas palavras. Você está pensando na sua antiga paixão. Vá cuidar da filha dela você mesmo. Não vou fazer mais isso. Você. É minha culpa. Se não fosse por eu ser um estorvo. Isso mesmo. Você é realmente um estorvo. Mãe? Eu tenho te servido com boa comida e bebida. Mas e você? Traindo e tendo o caso. E depois de ser exposta, você ainda ousou me assassinar. Já que sua mãe não está mais aqui. Então eu, em nome de sua mãe, vou te dar uma boa lição. Para que não seja em vão que fomos sogra e nora. Mãe, do que você está falando? Que traição. Que caso. Você está louca? Você morde qualquer um que pega. Por que você está começando a inventar mentiras? Estou inventando-os. Certo. Você está disposto a ser corno. Use-o você mesmo então. De qualquer forma, não é da minha conta. Pai, controle-a. Ninguém pode me parar hoje. Estou te dizendo, Golda Qiang. Estou me divorciando de você. Você. Suma. Nessa idade ainda fazendo alarde por divórcio. Não é vergonhoso, mãe?
Divórcio, então divórcio. Quem não se divorciar é um covarde. As coisas... Você não disse antes que este dinheiro era para o seu filho comprar uma casa. Tem certeza de que quer levantar tudo agora? Sim, tenho certeza. Gostaria de reconsiderar. Levantá-lo agora seria uma verdadeira pena. Jovem, não tente mais me persuadir. Meu filho quer comprar uma casa. Deixe-o ganhar o próprio dinheiro. É meu dinheiro, vou gastá-lo eu mesma. Bem-vindo ao VV Hotel. Bem-vindo ao VV Hotel. Senhora. A senhora reservou a suíte presidencial para uma estadia mensal. Aqui está o seu cartão do quarto. Se tiver alguma dúvida, por favor, me ligue. Seu mordomo do hotel está à sua disposição durante toda a sua estadia. O seu mordomo do hotel está ao seu serviço durante toda a sua estadia. O seu mordomo do hotel está ao seu serviço durante toda a sua estadia. É claro que você geralmente não presta atenção aos cuidados com a pele. Deixe-me dar-lhe um conjunto completo de tratamentos, garantido para fazer você parecer 20 anos mais jovem, tão macio e flexível. Jovem, você consegue tocar Lady Shexian? A dança na praça é ali. Tia. Eu toco música underground. Underground. Isso não é um capa TV para idosos. Do que você está rindo? O que é tão engraçado? Idosos não podem perseguir seus sonhos? Eu farei isso. Na idade... Deixe-nos líquidos. Você me disse isso antes, certo? Li eu, jurado do programa. Este programa foca em idosos, dando a eles um palco para perseguir seus sonhos. É por isso que concordei em ser jurado. Por isso, até recusei um compromisso de canto. Qual é a situação agora? Que tipo de competidores são estes? Nada profissionais. Se isso continuar, vou me recusar a filmar. Professor Liu. Quem exatamente é essa pessoa? Para chamar sua atenção perspicaz. Este alcance vocal, este controle de respiração, e esta presença de palco. Juntamente com seu carisma de palco, ela é definitivamente uma candidata ao campeonato. O que você está dizendo é apenas a superfície, pelo canto dela. Parece ver uma espécie de forjada no batismo do tempo. O poder florescente de uma mulher. Mas olhando para sua vestimenta, ela não parece uma dona de casa exausta. Neste canto, como há um senso de renascer das cinzas. Obrigado. Vou convidá-la para o programa agora mesmo. Tia, eu sou o diretor do concurso de canto A Voz Sênior Mais Bonita. Meu sobrenome é Wine. As audições do nosso programa estão agendadas para daqui a 3 dias. O campeão receberá um grande prêmio em dinheiro, embora, a julgar pela sua vestimenta, a senhora provavelmente não se importa com essa pequena quantia de dinheiro. No entanto, A voz sênior mais bonita. É quando Tia Guihua ganhou o campeonato e se apresentou na gala do Festival da Primavera com Liu Yu, a voz sênior mais bonita. qual tia Guihua? Nosso programa ainda nem começou as audições. Não é nada.
Isso é ótimo. Não acredito que renasci. E ainda consegue chegar às audições do programa. Certo, vou me inscrever. Vovó, estou morrendo de fome. Faça-me uma tigela de macarrão. Vovó, porque as luzes não estão acesas. Por que a casa está tão bagunçada? Ninguém vai limpar. Vovó, Que vovó? Sempre só vovó. Esta família sem ela não consegue funcionar direito. Se você sente tanta falta dela, então vá com ela. E de preferência nunca mais volte nesta vida. Estou de volta. The film was translated and narrated by M Media. Go. Você irritou seu avô de novo, não foi? o que você quer dizer com eu de novo? Todo. Sua avó acabou de fugir de casa esta manhã. Seu avô já está irritado. Tente ser mais sensata, certo? Fugiu. Droga. Aquela velha é bem elegante. Onde ela foi? Para onde ela poderia ir? Uma mulher que nunca trabalhou um dia na vida. Sempre só me pedindo dinheiro. Longe de casa, no que ela pode confiar para viver. Muito provavelmente, ela está pedindo comida debaixo de alguma ponte. Na idade dela, ninguém a contrataria nem para varrer as ruas. Você via aqueles mendigos na beira da estrada? Esse é o destino dela. Deixe-me dizer uma coisa, ninguém tem permissão para procurá-la, caso contrário, todos vocês serão demitidos. De agora em diante, mencione menos a vovó nesta casa. Você me ouviu? Como podemos não mencioná-la? A casa está tão bagunçada, e ninguém está limpando. Pai, Vovô, o que é de errado com você? vovô, Pai, vovô, há quanto tempo você não dá descarga no vaso sanitário? Porque você está aí parado. Encontre alguém para consertar rapidamente. sim. Olá. O quê? Pai, eles já saíram do trabalho. Se eles não estiverem trabalhando, conserte você mesmo. Um homem adulto não consegue nem consertar um cano de água. Quando eu tinha a sua idade, eu consertava todas as máquinas da fábrica. Se você pode consertar, então conserte você mesma. Certo, jovem. Você é realmente meu filho. Eu vi a vovó consertar antes. Pai, nós realmente não vamos trazer a vovó de volta. Olha, a vovó não está em casa, e nossa casa está uma bagunça. Eu já disse nesta casa. Mencione menos sua vovó de agora em diante. Sua vovó espalhou boatos de que sua mãe traiu, e ela se recusa a admitir seu erro. O quê? Pai, mas a vovó não está em casa. Quem vai cozinhar para nós? Onde está a mãe? Sua mãe foi a uma reunião de turma. Ela foi injustiçada pela sua avó. Não vamos aumentar os problemas dela, certo? Vamos. Saia você mesma. Vá comprar algo para comer. E traga uma porção para mim também. Eu também não comi o dia todo. The film was translated and narrated by M Media. O que há de errado? Acho que viu Dondon. De jeito nenhum. Ele ainda está na sessão de estudo noturno a esta hora. Vamos. Reservei um hotel com fontes termais. Hoje à noite, vamos relaxar adequadamente. Você é irritante. De jeito nenhum. Será que tudo que a vovó disse era verdade? A mãe realmente traiu. Tio, alcance aquele carro da frente. Parece que minha mãe realmente traiu. Você entendeu mal a vovó. Este não é seu irmão Zhao Shan. Como isso é possível? Seu tio Zhao Shan é meu irmão. Ele até te segurou quando você era pequena. Como você pode entendê-lo mal assim? Precisamente por causa disso. É por isso que tenho que te dizer. Eu vi com meus próprios olhos. Basta, go. Suas asas endureceram agora, não foi? E caluniando sua própria mãe. O que você aprendeu com sua avó? Você esqueceu até a mais básica piedade filial? Você não se importa com isso? Eu já disse antes.
Filhos criados por mulheres não dão em nada. Olhe para você. Sempre dizendo que está ocupado com o trabalho, jogando a criança para sua mãe. Agora veja, você o arruinou, não foi? Enquanto ele ainda é jovem. Ele deve ser rigorosamente disciplinado, caso contrário, quem sabe o quão torto ele se tornará depois. Vovô, eu até tirei fotos. Como isso pode ser falso? Galdondão. Eu te comprei um telefone. Era para você estudar muito e pesquisar informações. Mas e você? Para que você o usou? Você realmente ousou fotografar secretamente sua própria mãe. Por que você não acredita em mim? Se você não acredita em mim, ligue para minha mãe. Certo. Então hoje eu vou te mostrar quão ridiculamente errada você está. Olá, querido. Querida, quem é? Yufei, quem está ao seu lado? Ninguém, só o som da TV. Por que você está ligando de repente? Dondon disse. Ele fotografou você e Zhao Shan juntos, indo para um hotel com águas termais. Isso é verdade? Pai, como você pode dizer isso? Irmão Shan, a empresa deles está tendo um evento de Temuidin. Acontece que nossa reunião de turma é no mesmo lugar. Não é uma coincidência? O que há de errado, querido? Mentiroso. Galdondon, eu deveria ter te batido há muito tempo. Quem fala assim? Sobre o filho da sua própria mãe. O que você tem aprendido na escola? Na minha opinião, não tem nada a ver com a escola. É tudo por causa de Wang Yongmi, aquela megera ignorante, que te levou para o mau caminho. Por que você não acredita em mim? A vovó está certa. Feitiçada. Certo, já que você é tão próxima da vovó. Então saia e vá para o quarto dela. E reflita sobre suas ações de frente para a parede. Eu não deveria ir para o quarto da vovó. Onde é isso? Doudou. De onde veio este velho mendigo? A família de Goldondon. Ela não é uma catadora de lixo, é? Vovó, por que você veio vestida assim? Meu pai te dá tanto dinheiro toda vez. Você não pode comprar roupas decentes. Você está me fazendo perder a cara completamente. Certo, a vovó sabe que estava errada. De agora em diante, vou me vestir lindamente. E não envergonhar o nosso Dondon, certo? Olha o que é isto. Você sempre dizia que você invejava seus colegas por terem esses tênis. A vovó comprou para você. De agora em diante, você não precisa mais invejar os outros. Que tipo de brincadeira você está fazendo? Estes sapatos custam 4.000 yuans. Como você poderia pagar por eles? Você deve ter comprado de alguma barraca de rua, uma falsificação. Se eu usar essa coisa para a escola, meus colegas de classe vão rir de mim até a morte. Leve seus sapatos quebrados de volta. The film was translated and narrated by M Media. Eles não são sapatos falsos. Então a vovó estava sendo econômica. Todos para me comprar um presente. Estou te perguntando uma última vez. Você sabe que estava errada? Como você pode fazer a vovó dormir aqui? Vovó, sempre vovó. Que tipo de feitiço? Sua avó lançou em você? Ela não faz nada o dia todo. Seu avô a sustenta. E dar a ela um lugar para morar já é bom o suficiente. Teimosa e impenitente. Você também não está comendo. Sua pirralha, o que você está fazendo? A vovó está longe de casa há tanto tempo. Algum de vocês perguntou a ela uma única coisa. A vovó era frugal, servindo nossa família a vida inteira. E você realmente a fez? Dormir nessa casa dilapidada. Isso é cruel demais. Wang Yongmi. A vovó voltou. Hoje à noite, às 8 horas, a voz sênior mais bonita faz uma estreia deslumbrante. Tia Yongmi. Que você pode vir participar do programa. Estou verdadeiramente excepcionalmente feliz. Com você aqui, a audiência do nosso programa estará garantida. A tia Yongmi será a primeira a aparecer mais tarde. Deixa bonita com maquiagem. Pai. Por que estamos aqui?
Aquela mulher cruel, Hwang Yong-mi, a casa dela é uma bagunça, e ela não está correndo para casa para trabalhar. Mas em vez disso veio aqui para aparecer na TV. Isso é apropriado. Eu acho que ela está aqui apenas para se esquivar de suas obrigações. Hoje. Eu devo arrastá-la de volta. Pai, vá devagar. Vovô. Aos presentes e diante de suas televisões. Amigos da audiência. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa audição para a voz sênior mais bonita. Primeiro, vamos apresentar nosso painel de jurados. Professor Meng Guang Li. Meng Guang Li, juiz do programa. Professora Na Yen. Mei Yan, jurado do programa. E nosso convidado especial. Professor Liu Yu. Onde está Hwang Yong-mi? Agora, vamos dar uma calorosa salva de palmas, para dar as boas-vindas à nossa primeira concorrente, Yeon-mi. É ela. Olha, apenas olhe, que tipo de trapos ela está vestindo. É porque eu não tenho dinheiro para comprar roupas para ela. Ela se vestiu assim de propósito. Para me irritar, não foi? Tia Yeon-mi, você se manteve tão bem, pela sua aparência. Você não parece ter 55 anos de jeito nenhum. Eu acreditaria se você dissesse que tinha 35. Jovem, você é muito bom com as palavras. Já se passaram mais de 30 anos. Desde a última vez que usei uma saia, vestida assim hoje. Eu me sinto bastante envergonhada. De jeito nenhum, você está especialmente bonita esta noite. Pessoal, não é verdade? Sim. Tia Yeon-mi, por que você veio participar deste programa? Tenho 55 anos este ano. Como mãe e avó. Criei meu filho e meu neto. Como esposa. Servi meu marido. Como babá gratuita por 30 anos. Desempenhei muitos papéis na minha vida. Mas nunca eu mesma. Mas agora, eu só quero ser eu mesma. Quero dizer a todos, meu nome é Hwang Yong-mi. Que velha. Não tem filhos, não cozinha, e se sente injustiçada, apenas cuidando do fogão. A seguir, vou trazer uma canção para vocês. O sol sempre segue a tempestade. Eu a dedico a todos, esperando que aquelas mulheres, que estão em situações difíceis, possam ser como eu, sair da tempestade, e abraçar o arco-íris. Vivendo uma vida perfeitamente boa, ainda assim, degradando-se voluntariamente para se apresentar. Eu vivi mais de 50 anos. Minha reputação de vida inteira, completamente arruinada por ela. Pai, olhe. Isso é uma transmissão ao vivo. Minha mãe não tem filtro. Agora ela está nos envergonhando, na frente de toda a nação. Eu vou tirá-la do palco agora mesmo, não ouse me impedir. O que está a fazer? Saia do caminho. Eu estou levando esta mulher desobediente de volta para casa. Saia do caminho. Senhor, o programa está a ser gravado. Não pode invadir sem permissão. De qual departamento você é? Exatamente. Sou da equipa do programa. Se tiver algum problema, fale comigo. Então você é quem a deixou vir aqui para se apresentar. Tia Yeon-mi. Eu sou o marido dela. A sério? Isso não está certo. Lembro-me na altura. Perguntei à tia Yeon-mi. Ela disse que daria 2 bilhetes aos membros da família. Mas ela disse que não tinha família. Ela te disse isso. Tudo bem. Eu acho que esta está apenas pedindo problemas. Eu vou lidar com ela. O que está a fazer? A tia Yeon-mi está a cantar agora. Como membros da família. Se não a apoiarem, tudo bem. Mas porque estão a causar problemas. Eu não estou falando com você. Você a faz descer. Olhe como ela está vestida de forma inadequada, exibindo-se lá. Quem ela está tentando seduzir. Desrespeitosa para a idade dela. Hoje, não importa o que, eu a levarei de volta para casa. Eu estou aplicando as regras da família. Saia do caminho. Agora finalmente entendo porque a tia Yeon-mi teve de mentir para mim. Em que era estamos? E este velho ainda está a impor regras familiares. A dinastia Kim já se foi há muito tempo. Se causar mais problemas, vou chamar a segurança. Tentando me assustar. Chama a segurança, vai em frente. Segurança para o palco lateral. O que você está fazendo? Você quer brigar?
Solte meu avô. Você acredita que eu vou te expor online? Uma briga começou. Rápido, grave isso. Solte meu avô. Sim, sim, sim. Gravem tudo. Gravem tudo. Postem online. Deixem os internautas julgarem o que é certo. A equipe de produção do A Voz Sênior mais bonita. Eles estão agredindo idosos. Eles estão intimidando as pessoas. Eles estão intimidando as pessoas. Eu sinto que não estou qualificado para comentar sobre ela. A mulher aprisionada, tendo suportado as dificuldades do tempo, ainda possui a coragem de recomeçar. Esta é a voz única de nós mulheres. Esta é a boa voz que eu estava procurando. Irmão Won, há uma situação nos bastidores. Julguem o que é certo. Gravem. Chegando. Coloquem online. Parem de filmar. Por que não podemos filmar? Tantos de vocês. Intimidando meu pai, um velho. É perfeito deixar os internautas julgarem o que é certo. O que você está fazendo? Você não sabe que estamos gravando? O que está acontecendo? Dizem que é a família da tia Yumi. Então é a família. Membros da família estão aqui para mostrar apoio. Que ótimo. Eu cuido disso. Você volta e se prepara. Adicione um segmento de membro da família no palco. Um segmento de torcida. Não. Vai. Solta. Por favor. The film was translated and Eu providenciei narrated para by você Ann o melhor lugar para assistir. Mais tarde, você poderá desfrutar da apresentação da tia Yeon-mi. De perto, tia Yeon-mi canta excepcionalmente bem. Agora mesmo, Liu Yu até a elogiou como uma potencial campeã. Liu Yu. A grande estrela pop Liu Yu. Ela, uma campeã. Sim, deixe-me dizer. Este campeonato não vem apenas com um prêmio substancial, mas também uma vaga na gala do Festival da Primavera. Ela fará um dueto no palco com o professor Liu Yu. Então, não apenas seus parentes e amigos, mas a nação inteira verá. É uma grande honra para a família. O quê? E ainda quer-me envergonhar diante dos meus parentes e amigos, e de toda a nação. Não, absolutamente não. Eu vou fazer você passar vergonha, eu vou fazer você cantar. Vovô. O que você está fazendo? Segurança? Diretor, o que está acontecendo? Com licença, professor Liu. Eu resolvo isso imediatamente. Segurança, o que você está fazendo? Esta mulher desgraçada. Você não vai voltar comigo agora. Uma mulher deveria estar lavando roupa em casa, Este velho cozinhando e cuidando das crianças. está prestes a rastejar para fora do meu ecrã. De novo para me fazer parecer mal. Exatamente como meu pai. Que tipo de bagunça é essa? Nesta tela, não é isto que está no seu telemóvel. É mesmo? A tia Yumi tem uma vida tão difícil. Lembra-me a minha mãe. Tenho de votar nela. Deixa ter uma estreia brilhante. Mantenha longe do seu marido parasita. Yumi voa livremente. Cada fã seguirá sempre. Golda Kyung, já estamos divorciados. O que eu faço não é da sua conta. Enquanto o certificado de divórcio não for obtido, você ainda é nora da minha família Go? Eu sou o chefe da casa. Diga-me, posso eu te controlar ou não? Me solta. Como ousa? Que tipo de lugar é este? Como podemos permitir isso? Para lidar com a própria esposa. O que isso te importa? Ainda preciso te ensinar como? Sem sinal, não consegue passar. Pai, olhe rápido. O vovô está sendo transmitido ao vivo. Não pode transmitir. Parem de filmar. Pai, olhe. Isto é uma transmissão ao vivo. A nação inteira está assistindo. O que é de errado conosco? Não podemos ir para casa e conversar sobre isso? Você me ouviu, nós nos desgraçamos ao atingir a nação inteira. Para a família Go casar uma nora como você, é realmente 8 vidas de azar. Pai, por favor, fale menos. Mãe, o que é de errado? Podemos ir para casa e conversar sobre isso? Quem disse que você podia sair? Este é um assunto de família nosso. Mesmo que você seja uma grande estrela, você não pode se intrometer em nossos assuntos. Não me importo com seus assuntos de família, mas você causou uma cena no palco, interferindo na gravação do nosso programa e agredindo pessoas na frente da câmera. Eu definitivamente vou resolver este assunto. Nós já reportamos. Você interrompeu abertamente a transmissão ao vivo do programa e também danificou nosso equipamento. Você deve fazer uma compensação. Compensação. Acabou. Uma equipe de produção tão grande. Aquele equipamento deve ser muito caro. Causamos um grande problema. Extorsão. Extorsão. O que você está fazendo? Não haja como um vândalo aqui. Extorsão. Estamos gravando todo o processo. Segurança. Extorsão.
Vovó, diga algo rapidamente. Lavando roupa, cozinhando e cuidando das crianças em casa. E vindo aqui para mostrar a cara em público, perder a face, diante da nação inteira. Para a família Gale casar uma nora como você, é realmente 8 vidas de azar. Vovó, Mãe, Porque vocês estão nos detendo? Onde está Hwang Yong-mi? Diga a ela para sair. qual é toda essa confusão? Estou te dizendo, esse tipo de comportamento seu é chamado de provocar problemas, afetando a equipe de produção de outras pessoas e a gravação normal deles, causando danos econômicos e à reputação. Eles podem te processar. oficial. Isso é um mal-entendido. Aquela pessoa no palco é minha avó. Se você não acredita, pode deixá-la sair e explicar. O que é de errado com você, garoto? Aos seus olhos, só existe seu pai e seu avô, certo? Sua avó desmaiou. Eles nem se preocupam em demonstrar qualquer preocupação. Como está a saúde dela? Tão ansioso para que ela testemunhe. Então, como está minha avó agora? The film was translated Ela está na and sala ao lado. narrated by Vá ver N por si Media. mesmo. Isto é desnutrição crônica, mais fadiga excessiva, o que levou à pressão alta. Lembre-se, não se zangue facilmente mais. Obrigado, doutor. Doudou. Desnutrição. Fadiga excessiva. Pressão alta. Vovó, nestes dias em que você esteve longe de casa, o que exatamente você passou? Eles não te deram comida. E te forçaram a cantar por dinheiro. Vovó, o mundo lá fora é muito sombrio. Vamos para casa. Não importa o quão escuro esteja lá fora, não é nada comparado à sua família Gale. Essas minhas doenças são todas desses anos, de me escravizar por você, que eu suportei. Aquela casa é um covil de maldade. Nunca mais voltarei. Vovó, Hwang Yong-mi, você rapidamente. Explique claramente aos policiais. Diga que isso é um mal-entendido. Assim eles me soltarão. Mal entendido. Gale Kyung, esta não é a sua casa. Não é um lugar para você impor sua vontade. Você é um adulto. Você não deveria assumir a responsabilidade. Se me perguntar, vocês todos deveriam estar aqui, para serem devidamente reformados. Eu não estou errada. É você quem não manteve suas virtudes de esposa, saindo para cantar por dinheiro. Eu também estava tentando te puxar de volta ao caminho certo. Se há alguma culpa, é sua. Que bobagem você está falando? Tia, o médico acabou de dizer. Você não deveria se zangar. Oficial. As coisas que eles fizeram. Por quanto tempo eles são puníveis? Hwang Yong-mi, você está louca. Você quer que a gente vá para a cadeia? Mãe, você está zangada com meu pai. Não me meta nisso. Não posso ir para a prisão. Caso contrário, serei demitido pela empresa. Mãe, eu te imploro. Vá dizer àquele diretor. Quanto dinheiro? Não posso simplesmente compensar? Certo, se eu realmente tiver antecedentes criminais, depois disso, como poderei encarar alguém? Ei, certo, e o Dom Dom? Se ele não conseguir passar no concurso público depois, o que ele fará? Ele é seu próprio neto. Você o criou sozinha. Você realmente quer destruir o futuro dele com suas próprias mãos? Mãe, Hwang Yong-mi. Não se esqueça, nós ainda não nos divorciamos oficialmente. Se eu tiver uma ficha criminal, você e sua família não terão uma vida fácil. Você. camarada, as perdas foram calculadas. Este é o orçamento. Tia, como estão as coisas do seu lado? Tia, aqui. Agora mesmo, eu não tive tempo de dizer. Na verdade, as ações deles não constituem um crime. No máximo, detenção. Quanto a quantos dias de detenção exatamente? Depende da negociação de ambas as partes. Sobre o que vocês dois estão cogiçando, deixe-me dizer, Hwang Yong-mi, eu sou seu marido. Você é minha esposa. Hoje você deve me proteger. Tia, quais são os seus pensamentos? Zhao Wen, você pode me fazer um favor? Deixe-me dizer-lhe. Você fez nosso programa sofrer grandes perdas. O valor é muito grande. Veja por si mesmo. Se não fosse pelo bem da tia Yong-mi, eu definitivamente a responsabilizaria. Agora, apenas este certificado de divórcio, a poupa de uma pena de prisão. Você se safou facilmente. Sim. Obrigado.
Vovó. Já Wen. Obrigado. Se não fosse por você, tenho medo que hoje eu não teria me divorciado tão tranquilamente. Eles quebraram o equipamento. Não é muito dinheiro. Eu estava apenas os assustando. E mais, com toda a comoção que eles causaram. Nós até ganhamos muita popularidade. Muitas pessoas estão discutindo isso online agora. E tia, você tem bastantes fãs online agora. Isso pode ser um ponto de virada. Uma bênção disfarçada. Parabéns, você avançou. Vamos parabenizar a tia Yeon-mi por se qualificar em primeiro lugar e entrar nas semifinais. Obrigado às minhas irmãs que me apoiaram. Quero dizer a todos vocês. Sejam corajosas e saiam. O mundo lá fora é verdadeiramente, verdadeiramente maravilhoso. Tia Yeon-mi. O próximo tema. Você deve atuar bem. É mãe. É filha. Correto. As semifinais serão no formato de competição de duetos, e o tema é afeto familiar. Os concorrentes precisam de reconectar-se com a sua identidade como filhas, e expressar o seu anseio pelas suas mães. Adereços correspondentes precisam ser fornecidos. Pense nisso. O que poderia simbolizar a sua relação com a sua mãe? Antes que minha mãe me deixasse uma pulseira, ela disse que era da minha avó, uma herança deixada para ela. Certo, tem um grande significado simbólico para a herança. Eu originalmente pretendia deixá-la para minha filha, mas acabei tendo um filho. Então a deixei para minha nora. Parece que preciso voltar para a família Gao. Tia. Não se preocupe. Estou apenas voltando para pegar o que me pertence. Além disso, algumas contas também devem ser acertadas. Parabéns. Mãe. Você tem a audácia de voltar. É bom que você esteja de volta. Olha. Estes são todos presentes que Yufei comprou. São todas coisas boas. Agora olhe para você. Você está casada nesta família há mais de 30 anos. O que você já trouxe para esta família? Vocês são ambas noras da família Gao. Mas você não consegue nem se comparar ao dedinho de Yufei. O que há de errado? Você saiu e ficou muda. Ou você pensa que é a última bolacha do pacote só porque apareceu na TV? Você não consegue nem falar comigo. Vovô. Não diga isso. A vovó finalmente voltou. Por favor, seja um pouco mais gentil. Vovó, você voltou. Que ótimo. Nossa família pode se reunir novamente. Vovó. Por favor, prometa-me, da próxima vez, não vá embora de novo, certo? Agora você finalmente sabe que não é fácil lá fora, certo? O que um homem diz, você deve obedecer. Imediatamente. Saia desse programa ridículo. E não saia para se ridicularizar novamente. Lavar roupa e cozinhar são deveres de uma mulher. Não abandone suas responsabilidades a cada passo. Douda Qiang. Você perdeu a cabeça? Não se esqueça. Já estamos divorciados. Então o que você está fazendo na minha casa? Saia. Você não precisa me expulsar. Eu voltei para pegar minhas próprias coisas e ir embora sozinha. Mãe? O que queres dizer com isto? Já que eu me divorciei deste velho, então você não é mais minha nora. Devolva-me a pulseira que te dei. Mãe, deves estar a brincar, certo? Coisas que foram dadas. Não há razão para as pedir de volta. De ela. Yufei. Papai vai te comprar um melhor. Não nos importamos com o lixo dela. Você ouviu? Demi. Não é que eu não o dê. Essa pulseira. Eu vendia. Como ousa vender minha pulseira? Você vendeu minha pulseira. Você não comprou apenas os presentes deles, não é? Len Yufei. Onde você vendeu minha pulseira? Vá resgatá-la para mim rapidamente. Isso era para a futura esposa de Dondon. Que direito você tem de vender minha pulseira? Yufei, você também. Apenas essas bugigangas. Não vale a pena vender uma pulseira por isso. Parece que eu geralmente não te dou despesas de subsistência suficientes. Apenas deixando-os de fora rirem de nós por nada. Que tipo de coisa é essa que você fez? Você não vai agora e pegue aquela pulseira de volta. Mãe, você não tem dinheiro, tem?
Como eu poderia não ter dinheiro? Eu te dou todo mês 180 mil em despesas de subsistência. Mesmo que você não trabalhe ou ganhe dinheiro, deveria ser suficiente, certo? 180 mil para a nora, e 500 yuans para sua própria esposa, certo? Vocês, homens da família Gao, são realmente algo. Pare de ser tão sarcástica. Se você fosse uma esposa decente, eu precisaria reter essa pequena quantia de você. Ridículo. 180 mil. A mesada que meu pai me dá. Nem é tanto assim. Onde você realmente gastou o dinheiro? Eu. The film was translated and narrated by M Media. Eu sei onde a mãe gastou o dinheiro. Você deu o dinheiro todo para o tio Zhao Shan, não foi? O que você quer dizer? Você, Zhao Shan. Ele pegou o dinheiro emprestado de você. Sim. Sim. Este Liu Zhao Shan. Zhao Shan é teu irmão. Ele já perguntou. Eu. Mas isso não significa que ele pode me ignorar e ir diretamente a você. Eu vou encontrá-lo. Não importa. Este dinheiro para nós é apenas para despesas de subsistência, mas para a mulher doente do Zhao Shan. É dinheiro para salvar vidas. Então, o que fazemos agora? Esta é a única coisa que minha mãe me deixou naquela época, hoje. Você deve me dar uma explicação. Huang Yongmi. Você tem que me empurrar para a morte para ficar satisfeita. Voltei pela pulseira da minha família. Como isso é te empurrar para a morte? Você não deveria ser um bom chefe de família, agora. Seu filho e nora não conseguem arranjar o dinheiro. Como chefe de família, você não deveria me dar uma explicação? Pai. Tudo bem. Eu pagarei por isso. Satisfeita agora. Vovó, sente-se comigo. Não precisa. Vovó, você até tem um carro agora. Você comprou um carro. Fazer shows é tão lucrativo assim? Deixe-me dizer. Dirigir sem carteira. Isso é um crime. Olhe bem. Sem o seu conhecimento. O que aprendi é mais do que apenas isso. Aquela velha bruxa maldita. Não podias ter escolhido pior altura para aparecer. Perdi a oportunidade de conseguir dinheiro do velho. Esta conta eu tenho de acertar. Vês aquilo? Aquela velha bruxa ali. Mata. Aquele carro será meu. Apenas uma pessoa idosa. Nós realmente precisamos de 2 pessoas para isso, irmão. Não diga que eu não cuido de você. Este é seu. Professor Liu, a tia Yoin me parece estar em perigo. Rápido, dirija para lá. Tenha cuidado. Ei, meu Deus, esta velha bruxa é na verdade uma artista marcial. Por que você não disse antes? De que tens medo? Ela já tem um pé na cova. Velha, fraca, doente e incapacitada. És um homem feito. Não consegue sequer vencê-la? Você está certo. Zhao Shan. Não tenhas medo dela. Ela não te consegue vencer. Zhao Shan. Liu Zhao Shan. Então esta é a maravilhosa amante que você encontrou. Mãe? Quando é que tu também aprendeste Kung Fu? Bem, tenho você para agradecer por isso. Agradecer-me? Quando saí de casa, fiz uma lista para mim, 100 coisas para fazer. 2 delas são: tirar a carteira de motorista e praticar boxe. Len Yufei. Tudo isso. É tudo graças a você. Professor Liu Yu. Ainda devemos ir ajudar. Eu não acho que eles precisam de nós. Mãe? Mãe? Não sou sua mãe. Você acha que seus atos sujos estão bem escondidos. Eu estava apenas com preguiça de expô-los, já que você caiu direto nisso. Então é perfeito. Hoje, velhas e novas mágoas serão resolvidas juntas. Professora Liu Yu, você tem uma corda?
The film was translated and narrated by M Media. Len Yufei. Você espalhou boatos. Destruiu minha família. Causou minha morte trágica. Hoje. Vou usar seus próprios métodos para lidar com você. Esta senhora está realmente dando tudo de si. Não subestime uma senhora idosa. Especialmente, uma senhora idosa que deixou sua casa. Pare de olhar. Vamos. Len Yufei. Você apenas se lembre disso. Isto é o aviso. Se houver uma próxima vez, você tentar conspirar contra mim, não será tão simples quanto desta vez. Mãe, por que você voltou tão tarde? Papai, você está bem? Len Yufei. Min Shen. Papai, vamos conversar calmamente. Não vamos recorrer à violência. Gaodong suba agora. Este é um assunto de adultos. Crianças fiquem fora disso. Saia. Go Min Shen. The film Estás was a condenar-me à translated morte. and Também precisas de me dar uma narrated by M explicação. Media. Quer uma explicação? Tudo bem. Hoje eu vou te dar uma explicação. Veja. A evidência é conclusiva. Como mais você pode explicar isso? Eu sou. Inventando coisas. Por que você simplesmente não inventa? Desde que você se casou com nossa família. Eu acredito que te tratei bem. Eu nunca te fiz fazer nenhuma tarefa doméstica. Eu nunca te deixei sofrer nenhuma dificuldade. Mesmo por sua causa. Eu até expulsei minha própria mãe de casa. Com o que mais você não está satisfeita? Vovô, acorde rápido. A mãe foi atingida pelo papai. Pai. Que tipo de explicação estou recebendo agora? Eu nem quero mais. Originalmente foi você quem? A cobiçada comissão da tia Len, insistindo para que eu me case com esta mulher. Mas agora ela insiste em me dar um chapéu de corno tão grande. Eu realmente cheguei ao meu limite. Divórcio. Preciso me divorciar. Papai, O quê? Você pretende seguir esta mulher? Achas que me importo contigo? Um fraco como tu. Eu nem olharia duas vezes para. Está bem. Você finalmente disse. Len Yufei, você não tem estado guardando isso por 15 anos. Meus pais e eu. Se não fosse pelas suas circunstâncias, e pelo bem da minha falecida mãe, nós não teríamos te apoiado e mimado. E nós te mimamos demais. Você não sabe o que é bom para você. Isso é porque a tua mãe é estúpida. Por que não vão urinar num espelho e olham para vocês mesmos? Olhem para o tipo de pessoas que tu e o teu pai são. Fracos e incompetentes. Só sabem parasitar os vossos pais. Sempre a usar horas extras como desculpa. Deixando-me a mim e a criança com a tua mãe. Aqueles que não sabem, pensariam que és muito capaz. Mas na realidade só ganhas 3.000 yuans por mês. Nem consegues sustentar-te. Se não fosse pela fortuna da família do teu pai. E a tua mãe a apoiar-te. Para que serves tu? Só a tua mãe estúpida neste mundo inteiro. Estaria disposta a ser ama para vocês dois. Eu. Saia. Saia da minha casa. vovô, é tarde da noite. Onde você quer que minha mãe vá? Gaodong, não. O que é de errado com você? Você não sempre quis expor as verdadeiras cores da sua mãe? Agora seu desejo se tornou realidade. Por que você está infeliz agora? Eu só queria que todos vissem o lado bom da vovó. Para não desmembrar esta família. Min Shen. Tire Dan Dan daqui. Não deixe essa mulher se aproximar dele novamente. Já que você despreza tanto a nossa família Gao, não preciso considerar a bondade passada de sua mãe e mantê-la presa aqui. De agora em diante, não apareça mais. Vai então, não me importo. Sai daqui. Perfeito, agora posso estar com o Zhao Shan, oficial e legitimamente.
Mulher imunda. Você ousa provocar o homem da minha irmã. Eu vou te bater. Liu Zhaoshan diz alguma coisa. Vais ficar aí parado a ver-me. Ser intimidada? Você ouviu isso? Diga algo. Liu Zhaoshan. Não te esqueças da tua promessa para mim. Hoje, queres-me a mim? Ou a esta tigresa? Tens de fazer uma escolha. Fale. Lin Yufei, vamos terminar. Eu estava com você. Apenas pelo dinheiro da família Gão. Eu só amo minha esposa. Liu Zhaoshan. Meus ouvidos estão quase surdos de tanto você gritar. Mana, como devemos lidar com esta pessoa? Já que ela adora ser uma vadia. Então tire as roupas dela para mim. Deixe todos verem. Não. Não. Vovó. Você realmente não vai voltar conosco. Doudou. Acabei de me divorciar do teu avô. Não morri. Só não vou voltar a viver convosco. Mas ainda sou a tua avó. Sério. Posso vir te ver mais tarde. Tudo bem, Dondon. A vovó está cansada. Deixa descansar bem. Nós também deveríamos voltar. Sim. Mãe. Cuide-se. Isso foi simplesmente chocante demais. O efeito foi incrível. Vá, Yonmi, vá, vá. Vocês foram ver aquela velha participar da competição. Quem mandou vocês irem? Eu não disse que. Ninguém tem permissão para vê-la. Eu, o chefe desta família, não posso ser agora seu chefe, certo? O vovô não acabou de assistir aquela competição. Não é tão sério, é? Ele apenas assistiu uma competição. Eu acho que você está apenas vendo que ela está prestes a se tornar popular. E você está correndo para bajulá-la. Tudo bem. Agora você pensa que eu, este velho inútil. Certo. Pai. Pai. Nós não quisemos dizer isso. Então o que você quer dizer? Vovô, você só se divorciou da vovó. Ela ainda é minha avó. E ela ainda é a mãe do pai. Você não pode restringir nossas interações. Numa hora como esta, por que você ainda está provocando seu avô? Eu queria dizer isso há muito tempo. De qualquer forma, a vovó já. É impossível para ela voltar. Eu também aceitei o fato do seu divórcio. Mas ninguém pode impedir minhas interações com a vovó, nem mesmo o vovô. Você. Vovô. Isso foi o que eu encontrei enquanto limpava o quarto da vovó. Veja por si mesmo. Um acordo de rompimento de parentesco. O nome do tio ainda está nele de 20 anos atrás. Vovô, você se lembra agora, não é? Que tipo de enigmas vocês dois estão falando? Eu só soube depois de ler. Naquela época, o tio-avô sofreu um acidente de trabalho. Ele não conseguiu indenização. Ele se lembrou que a vovó ainda tinha um dote. Então ele foi para a cidade para pedir dinheiro à vovó para tratar a perna dele. Acontece que o vovô estava em sua fase inicial, apenas começando e lutando. A vovó não teve escolha a não ser dar o dote ao vovô. E assim a perna do tio-avô ficou aleijada. Pai, isso significa seu negócio. Naquela época dependia do dote da mãe, para começar. Eu não sabia que era o dote dela. E eu certamente não sabia que era o dinheiro para salvar a vida do irmão dela. Mas depois, quando seu negócio melhorou, a vovó pediu dinheiro a você, mas você não deu a ela. Você sempre reclamava da vovó, dizendo que ela só sabia pedir dinheiro. A verdade é que por sua causa, a família dela não pode mais perdoá-la. Eles cortaram os laços com ela. Vovô. Tudo que nossa família tem hoje é construído sobre os ombros da família da vovó. Foi assim que temos tudo isso. Naquela época, ela era inteiramente dedicada a você, entre a família dela e você. Ela escolheu você. Mas agora,
O que se tornou dela, a vovó sentiu naquela época, que devia ao tio-avô. Muitas vezes, ela foi à casa deles para buscar reconciliação, apenas para consertar essa relação de irmãos. E você, em vez disso, você foi à casa deles, e repreendeu a vovó por subsidiar a família dela. O tio-avô, num acesso de raiva, então assinou este acordo de rompimento de parentesco. Vovô, você sabe que a vovó, além de nós, não tem outros parentes. Isso é impossível. Porque ela não me disse. Ela queria te contar também. Mas você alguma vez realmente ouviu? Vovô, pense com cuidado. Há quanto tempo? Você não se acalma? E conversa com a vovó. Você ou a repreende. Ou a agride. Isso é, porque ela fez algo errado. Se fizer algo errado, então deve ser punido. Foi você quem errou ou ela? The film was Dom, translated cuidado com and sua atitude. narrated by Ele é M. seu avô. Media. Afinal, fale corretamente com seus mais velhos. Impossível, eu não acredito. Tia, depois que terminarmos as fotos de prova de figurino mais tarde, organizamos uma entrevista coletiva. Estas são as perguntas que serão mencionadas. Por favor, dê uma olhada primeiro. Está bem. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se você conseguir fazer o Anguinho me calar a boca para sempre, então este 1 milhão será seu. Vocês, membros da família Gol, me fizeram perder tudo. Estou apenas dando a eles um gostinho do próprio veneno. Aquela não é Ellen Yufei. Tia, precisamos nos apressar. Eles estão todos esperando por nós lá. Está bem, vamos. Yongmi. Cuidado. Dakyang. Go Dakyang. Chamem um médico rapidamente. Olá, eu quero denunciar a polícia. Como você ousa me procurar? Me deixe sair. Vovó, Doudou. Mãe. Você está bem? Você se assustou? Estou bem. Como está o teu pai? Ellie. Marido, você veio me buscar, não foi? Len Yufei. O que você quer? Você não tentaria me bater, não é? Isto é uma delegacia de polícia. Vadia. O que você está fazendo? Len Yufei. Você deveria ser grata. Que meu pai só machucou o pé hoje. Estou te perguntando. Quem te instruiu a machucar minha mãe? Fale. Que instrução? Isso é calúnia. Onde está a prova? A prova está bem aqui. Oficial, este é o nosso estúdio. Filmagem de vigilância. Mostra claramente que esta mulher causou deliberadamente este acidente. O que mais você tem a dizer? Aquilo foi um acidente. Eu não sabia que aquilo atingiria alguém. Ainda impenitente. Oficial. Eu agora, como filho da vítima, estou a processá-la. Enquadramento malicioso. Gou Minshen, você quer me processar? Eu sou sua esposa, mãe do Dungon. você não é minha mãe. Dondon. Eu originalmente pensei que as coisas que você fez antes foram apenas um lapso momentâneo de julgamento. Eu nunca esperei que você é apenas uma mulher má, que fez com que a vovó e eu acabássemos assim hoje. Não diga mais nada. Vou procurar um advogado mais tarde. Eu também, como a pessoa responsável pela equipe do programa, vou processá-la por danos à propriedade. Senhora Len, prepare-se para responder ao processo. Tia Guirua me instruiu. Há alguma evidência? Eu tenho uma gravação de telefone. The film was translated and narrated by M. Media. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Contanto que você consiga fazer o Anguinho me calar a boca para sempre. Então este 1 milhão é seu. Esta é de fato a voz dela. Tia Yongmi, não se preocupe.
Vou voltar agora, para preparar o rascunho de RP, e dizer a verdade ao público. Quero desqualificar a tia Guihua da competição. Por favor, fique tranquila. Eu definitivamente irei dar-lhe uma explicação para este assunto. Que ótimo. Tia Guihua desistiu da competição. Então a vovó não seria o primeiro lugar. Vovó, parabéns. Tia Yongmi, em relação a este assunto, a mídia ainda pode precisar que você se apresente. Você quer voltar conosco ou... Está bem, então vamos. Pai, você não acha que a vovó mudou de repente? É como se ela realmente não fosse mais do nosso mundo. Pequeno. Você também mudou bastante. Oficial, isso é um mal-entendido. A pessoa no palco é minha avó. Se você não acredita em mim, você pode pedir para ela sair e explicar. O que há de errado com você, garoto? Você só se importa com seu pai e seu avô. Sua avó desmaiou. E você nem sequer pergunta como ela está. Pai, você também. Havia tantos membros da equipe lá, e você já é tão velho, porque está a tentar ser um herói. Eu não pensei muito na hora. Sua mãe. Não se preocupe, ela está bem. Ela ainda se recusa a me ver. Vovô, a vovó me pediu para te entregar uma carta. Pai, você também tem uma. Mei Chen. Meu filho. Esta é a minha primeira vez a ser mãe também. Outros sempre me ensinaram antes a aprender a desapegar. Ao longo dos anos, a mãe sempre teve medo que estivesses demasiado cansado e desejava poder fazer tudo por ti. Tens 35 anos este ano. A lição de desapegar. A mãe também aprendeu durante 35 anos. Agora, aprendi. Como filho de um pai. E como pai de um filho. Também deves assumir as tuas próprias responsabilidades. Faz bem. A mãe acredita que consegues fazer isso muito bem. Não tenho mais nada a dizer-te. Só há uma coisa. Naquela altura, eu não liguei para a mãe de Liu Fei. Durante todos estes anos, fiz o meu melhor. De agora em diante, estás por tua conta. Doudou. Meu querido neto. A avó está muito feliz por teres descoberto tão cedo os pensamentos secretos da avó. O que precisava ser dito, eu já disse naquele dia. Ainda sou a tua avó. E tu ainda és o meu neto querido. Agora a avó vai perseguir os seus próprios sonhos. Espero que também possas encontrar em breve o caminho que queres seguir. Não deixes que a vida te deixe com arrependimentos. Vovó, não se preocupe. Eu já decidi que caminho quero seguir no futuro. Outra estação de neve cai. Em outro ano as pessoas envelhecem. Neste tempo de despedida do velho e acolhimento do novo. Bela estação. Desejamos a todos um feliz ano novo. Os dumplings chegaram. Desejando ao vovô boa saúde e vida longa. Aqui. Obrigado, vovô. Você só tem o avô no seu coração, mas não o pai, certo? Qual é a pressa? Desejando ao papai em sua nova empresa um futuro brilhante e promoções contínuas. Bom, bem dito. Você se saiu bem hoje. Aqui, o pai vai dar-lhe uma recompensa, um envelope vermelho duplo. Obrigado, papai. Pai, você provavelmente ainda não sabe. Este ano Dondon participou na competição juvenil de computação e ganhou o primeiro prêmio. Ele já foi admitido especialmente na escola secundária N1. Sim. Sério.
Essa é uma escola de ensino médio importante. Dondar é incrível. Sem medo das marés mutáveis do tempo, reiniciando uma vida em busca de sonhos. A vovó apareceu. A seguir, por favor, desfrutem. A campeã de avó sênior mais bonita, Tia Yeon-mi e professor Liu Yu, interpretando a canção juntos. Eu e você. Meu nome é Hwen Yeon-mi. Este ano faço 55 anos. Nos últimos 35 anos, sempre fui chamada de esposa de Da Kyung, mãe de Min Chen, avó de Dondon. Na minha vida, desempenhei muitos papéis. Mas nunca fui eu mesma. Tanto que quase esqueci o meu próprio nome. Agora, só quero ser eu mesma novamente. Ser Hwen Yeon-mi novamente. Espero que as irmãs em frente à tela também tenham a coragem de ser elas mesmas novamente. E daí se alguém tem mais de 50 anos, a vida aos 50 ainda pode ser deslumbrante.